Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso propósito é conectar pessoas. Estamos aqui com a conexão incrível hoje, que é o Kael Tomás. Ele que é assessor de investimentos, sócio da Grafo Capital, um escritório vinculado à XP Investimentos. Seja muito bem-vindo, Kael, ao nosso podcast. Maravilha, obrigado. A honra é minha de estar aqui na Conexo, uma recepção incrível que vocês tiveram, um ambiente fantástico também, e vai ser muito bacana a gente bater esse papo hoje, super importante também, sobre investimentos. E quando a gente fala de investimentos, Kael, já vamos começar falando aí o porquê que você escolheu investimentos. Estava olhando para você e falei, Kael, eu quero conhecer a sua história, mas quero conhecer no podcast junto com todo mundo. Por que investimento? Por que escolheu essa área? Perfeito, bora lá. Quando a gente vai falar dessa área que é tão importante, eu criei um grande carinho por ela, e aí a gente precisa voltar lá para 2020. 2020. Isso. Lá em 2020, pandemia. Estourou a pandemia, exatamente. Todo mundo ali mais em casa, né? Auxílio emergencial, muitas empresas precisando se reinventar também, né? Então foi um período bem complexo aqui no Brasil, né? E nessa época, até o pessoal que é do mercado financeiro vai lembrar, né? Se você puxar na mente, o que se popularizou demais naquela época foi o day trade. Né? Day trade. Que, para quem não sabe, é comprar e vender ativos no mesmo dia. E o meu primeiro Depois contato... eu quero falar sobre isso, sobre Perfeito. day trade, sobre o... Claro. Né? Vamos falar assim. Então foi o meu primeiro contato com esse tipo de mercado de investimentos, né? Só que quando eu conheci o day trade, né, ficou muito claro na minha cabeça o seguinte: não necessariamente o day trade, mas eu quero estar no mercado financeiro. Uhum. Então gostei bastante dessa área em si, desse universo, né, que é complexo. A gente entende que é um universo que tem uma certa complexidade, principalmente, poxa, às vezes a pessoa trabalha, né, vai estudar sobre o mercado financeiro, então a gente entende um pouco sobre isso. E quando eu comecei nesse universo, eu falei, eu vou estudar também para seguir alguma carreira. Eu nem conhecia assessoria de investimentos naquela época, né? Uhum. E não sabia se eu ia para tesouraria, para ser gerente de banco, mas... né, trilhei essa jornada e comecei a estudar para o CEA em um determinado momento, que é outra certificação, né? E aí, no meu antigo trabalho, né... Porque o bancário tem uma... acho que é CPA 20, se eu não me engano. CPA 10, CPA 20 ali para trabalhar no banco, né? O CEA ali para ser consultor, né? E Ancord para ser assessor de investimentos. Mas eu desconhecia essa certificação. Uhum. E aí, no meu trabalho antigo, como vendedor, um dos clientes, né, tava ali numa conversa meio solta, eu perguntei, cara, o que você faz da vida? Ele falou assim, eu sou gestor de um escritório de assessoria de investimentos. Eu falei, que legal, tô estudando pro CEA e tudo mais. Ele falou, o CEA não funciona pra gente, tem que ser certificação Ancord, né, para ser assessor de investimentos. E aí eu fui buscar entender o que é assessoria de investimentos. E aí, entendendo um pouco mais sobre esse universo, eu falei, cara, é isso que eu quero, sair do CLT, né, abandonei o antigo trabalho. Na semana seguinte fiz a prova para a Ancord, passei de primeira. Uma semana depois assinei o contrato com a Grafo, né, escritório do qual hoje eu faço parte, de assessoria de investimentos, que fica ali localizado perto da Praça do Japão, aqui em Curitiba. Inclusive tem um cafezinho fantástico lá. Você que quer conhecer a Grafo Investimentos, já fica o convite aí e a indicação, né? Conheci lá, fui conhecer a Grafo, a convite do Reinaldo, um abraço pro Reinaldo, né, que esteve aqui com a gente, participou do nosso podcast, deixou um conteúdo incrível. E aí, você que quer conhecer a Grafo, tomar um cafezinho lá com o Kael, tá convidado, né, Kael? Perfeito, sem dúvidas nenhuma. Apareça por lá, a gente vai super te receber bem e bater um papo mais sobre investimentos, né? Então, show de bola. Essa foi um pouco da minha jornada até aqui, né? E depois de entrar na Grafo também, assumi a área como especialista de fundos de investimento, previdência privada, fora a parte de assessoria, né? Que eu também atuo hoje com uma posição relevante de carteira de investimentos. Hoje, quando tu fala em investimento, está dentro do teu sonho de criança ou não? Não, eu não fazia ideia. Disso, não fazia ideia. O que ideia. você queria ser quando crescer? Eu era criança, a minha mãe fala que eu dizia que eu queria ser cientista. Cientista. Né? Cientista. Parece.
ter uma perspectiva sobre, né? Porque tem muito a situação da gente quando criança, né? O que você quer ser quando crescer, né? E daí você cresce, né? Exato. Daí esquece essa palavra, daí o que você quer ser, né? Então você vai mudando as perspectivas. Você gostava O que você gostava quando você estudava? Qual matéria você gostava mais? Engraçado, porque esses tempos eu tava ali na conversa com um sócio, né? E ele falou, cara, você devia amar matemática. Eu não gostava de matemática da escola. Eu não gostava. E aí eu fui criando essa paixão, né? E aí quando você pega fórmulas que são mais aplicáveis, onde você vê um retorno que faz mais sentido, né? Às vezes de você olhar, pô, aresta ali em matemática ou fórmula de Bhaskara, você às vezes não vê tanta aplicabilidade naquilo. Mas olhar para uma fórmula de juros compostos que você consegue mensurar a sua liberdade financeira, isso aí, poxa, acabou despertando para mim mais esse lado para a área de exatas, né? Do que antes eu não era. Aquela situação do Bhaskara, né? Que tinha até o pessoal que fala, quando você vai usar a fórmula de Bhaskara na vida, né? Mas era um aprendizado que você precisava ter. Você estava desenvolvendo uma competência ali, né? Que era a análise dos dados certinho. Quando você vai... Eu gostava bastante de matemática quando eu estudava. No ensino médio eu adorava matemática, né? Então as notas melhores eram de matemática. Porque meu perfil é analítico, né? E aí, quando só que o português para mim era só a nota para passar de ano, sabe? Então a professora de português, que me perdoe, ela excelente, mas assim, era só para passar de ano. Não consegui. E aí eu também tive que desenvolver a parte da escrita, a parte da comunicação, com o tempo tive que desenvolver. Mas a matemática na faculdade, quando eu cheguei nos juros compostos, para mim foi um caos, sabe? Que eu falei, o que é esses números? Tipo, matemática financeira na faculdade. Sim. Eu curso de administração de empresas, né? Então aquilo para mim era complicado. E já para você já desenvolveu rápido. Exato, pois é. E aí outras tantas fórmulas, né, que a gente usa a calculadora financeira, né, HP12C. HP12C. Então tem muita coisa aí, média ponderada de carteira, a gente está sempre utilizando, né, para o bem esse tipo de entendimento, né. E aí então você assina um contrato com a Grafo e você teve que escolher a área que você ia atuar quando você chegou lá e conversou com o pessoal, fez... Quando eu cheguei lá, assim, para ser assessor mesmo, né? E aí, conversando com o Gomes, ele gostou do meu perfil e falou assim, cara, você já entra na próxima alteração contratual como sócio. Uhum. E aí foi a jornada, né? Depois de um tempo, veio a oportunidade e o momento certo também de assumir como especialista de fundos de previdência. E eu abracei essa área também, além da assessoria, né? Então, o pessoal às vezes pergunta assim, nossa, mas agora você atua só em fundos de previdência? Não. A gente, dentro da assessoria, tem que ter um conhecimento amplo sobre diversos tipos de produtos, né? Uhum. Não só um ou dois, mas ainda assim especializado nesse tipo de produto em específico, né? Aí mas o teu, no caso, o teu setor é mais voltado para fundos imobiliários ou não? Você acaba atendendo todas as outras demandas? Na assessoria a gente acaba atendendo com diversos produtos, né? Até o pessoal pergunta às vezes, poxa, qual que é a diferença, às vezes, de um banco para uma corretora, né, de investimentos? Uhum. Na corretora, às vezes, você tem uma gama muito mais ampla de produtos do que no setor bancário, né? Então, a gente atua em diversas frentes. Assim, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, renda fixa, investimento exterior. Então, tem diversos produtos que a gente atua. E especificamente eu tenho essa função, então bato papo com gestores, entendo um pouco mais sobre essa área de fundos, os fundos 175, né, que são diferentes dos fundos imobiliários, uhum, né, que não são os fundos listados, né? Os fundos imobiliários eles são listados em bolsa e os fundos 175 eles são fundos não listados, né, no caso. Como que você enxerga o papel da previdência privada hoje no Brasil em comparação aos outros países? Perfeito. Hoje, dentro do Brasil,
em específico, né, a gente tem um cenário um pouco caótico aqui no nosso, de juros, no uma nosso beleza. Brasil, né? Fora os juros altos, né, que acaba beneficiando o investidor de renda fixa, quando a gente olha para a Previdência, a gente tem rombo previdenciário, a gente tem roubo dos velhinhos, né? Então, ao que tudo indica, e matematicamente, essa conta não fecha. Então, cada vez mais, a gente, principalmente nessa área, tendo o entendimento e tendo a missão de levar cada vez mais pessoas para a liberdade financeira, a gente bate muito forte nessa tecla. Você deveria, precisa olhar para se aposentar, né? E isso você vai fazer com o seu próprio esforço, com a sua força de guardar dinheiro mensalmente e não simplesmente depender do governo para que lá na frente eles vão te pagar, 1, 2 salários mínimos para que você viva, né? Então você acumula durante a jornada, né? Legal que você falou sobre aposentadoria e também é um assunto muito importante. O que o investidor comum mais erra quando pensa em aposentadoria ou fundos de investimentos? Olha, o investidor comum, né? Que não tem o conhecimento ali. Perfeito. Um dos maiores erros assim do investidor, eu diria que é achar que investir é uma coisa só. É simplesmente uma única coisa. Sendo que a gente, né, para quem não sabe, a gente divide isso em 4 blocos, né, que são a fase de construção, consolidação, usufruto e distribuição. Construção, consolidação, usufruto e distribuição. São essas 4 fases. E desde o começo dessa primeira jornada, você precisa olhar para curto, médio e longo prazo. Então você tem que olhar para como que você vai se aposentar, você tem que olhar para essa estrutura, por exemplo, de um fundo de reserva de emergência, e você também tem que olhar para o seu médio prazo, que é onde geralmente fica uma porcentagem que você vai ter maior rentabilidade, né? E um grande erro do investidor, principalmente iniciante, é simplesmente não conseguir dividir em blocos as coisas, né? Então, vai investir, às vezes a gente pega um investidor que veio de banco ali, tem, capital 100% alocado em poupança, por exemplo, ou está mal Existe alocado. Ainda? Existe demais. Poupança? Poupança, muito investimento em poupança. Porque o investidor que está na poupança, ele muitas vezes tem um capital bem relevante, sabia? E ele, às vezes, não sai por 2 motivos. Ou ele fica confortável por estar dentro de um setor bancário e olha para a poupança e acredita que ele está 100% seguro, mesmo que rendendo pouco, ele tem essa consciência de que rende baixo. Ou ele não sabe que rende pouco e está em uma alocação ruim, né? E essa pessoa, às vezes, passou por hiperinflação, passou pelo plano real, acabou passando pelas diversas crises, né? Porque o Brasil sempre acaba entrando em uma nova crise, né? A gente tem uma inflação, super alta aqui no Brasil também. Então ele acaba se sentindo um pouco mais seguro nesse tipo de investimentos. Não conhece ainda corretoras como o XP, entre outras, né? Mas é um mercado que a gente vê que veio para ficar, né? As corretoras. Quando você fala ali na questão, né, do Brasil, né, que ele não se estabiliza, né, tem os ciclos, o Paulo Guedes falou isso, né, que o Brasil está no alto, de repente ele entra numa recessão, fica num ciclo assim sem fim, não consegue romper uma barreira específica ali da questão de liberdade, de segurança no mercado, né? Não consegue passar essa segurança pro investidor, né? Exatamente. E a gente tem aqui internamente, nosso cenário é uma Selic super alta, e se a gente pegar desde 1999 até 2025, a média da Selic foi 13,84%, né? Então a gente tem uma média de taxa de juros super alta no Brasil. Hoje a gente tem essa taxa 15%, né? Investidores mais conservadores, e até é dito como o Brasil é o país dos rentistas, né, acabam se beneficiando bastante de uma renda fixa, de produtos menos agressivos, menos quando a taxa de juros está lá embaixo, né? Aí tem que procurar outras soluções também, né? Um mercado que você mergulhando nele, você consegue encontrar muita coisa boa, né? Por exemplo, a taxa de juros hoje alta favorece o capital, quem tem o capital. E quem precisa do capital acaba tendo problemas, né? A fuga financeira impactou muito para vocês? Tipo, a fuga da moeda? Depende. Assim, quando a gente olha para a Bolsa de Valores,
a gente tem muita posição bem relevante de capital estrangeiro. Uhum. Então, aí a dinâmica de economia global vai impactar fortemente, né? Mas quando a gente olha para o nosso cenário interno, a gente teve outras situações de fuga de capital. Por exemplo, na bolsa saiu muito capital com o juros super alto, né? O cara não quer, às vezes, estar alocado em ações, estar alocado em fundos imobiliários, quando ele ganha uma taxa de 15% sem correr riscos, né? Uhum. E só quem investe em ações sabe que às vezes é difícil você conseguir bater 15%, né? Principalmente dependendo do momento econômico, né? A gente viu fundos imobiliários sofrendo bastante, né? Bolsa agora está recuperando, hoje a gente bateu 146 mil pontos, né? E o dólar era 5,28, então são os cenários, né? O que a gente sempre olha... E esse cenário da Bolsa, os juros baixando, qual que é a tua análise sobre isso? Sobre a Bolsa subindo, os juros baixando? Não, o que caiu foi o dólar. Perfeito. Com o dólar caindo, a gente tem uma maior entrada de capital estrangeiro. E esse dólar ele vem caindo por alguns motivos, né? Uhum. Um deles é a incerteza que a gente tem lá nos Estados Unidos, né? Onde, poxa, o Trump, né? Com o governo tarifário, né? E aí, ainda hoje, o juros americano foi cortado em 0,25%. Então, isso estimula com que os investidores que estão em renda fixa lá nos Estados Unidos, eles tragam capital para países emergentes, como é o nosso caso. Por isso também, bolsa subindo para caramba e o dólar arrefecendo. No caso, está entrando um capital de fora. Capital estrangeiro. Perfeito. Fora isso, o dólar também contra o real, né, está se desvalorizando, mas não só contra o real, né? Não é o nosso real brasileiro que está ficando mais caro, mais forte. É o dólar que realmente está se desvalorizando contra outras cestas de moedas, né? E isso a gente vê através do índice DXY, que é DXY, né? Até se você quiser conferir, é o menor patamar desde 2022 que a gente está passando. Então, a gente tem um cenário tanto local quanto global bem desafiador, né? Guerra na Ucrânia, a gente tem drones russos no território da Polônia, o pessoal lá do Nepal desbancando o governo. Então, tem muita coisa rolando. Né? Acontecendo ao mesmo tempo? Exato, ao mesmo tempo. Então, é global essa volatilidade, é global essas incertezas. E aí é muito importante que o investidor, às vezes que não tem acompanhado, ou porque não tem tempo, ou porque às vezes não é um assunto que todo mundo ama, né, tenha do seu lado um profissional que confie e que tenha conhecimento também. Né? Até porque tem não posso dizer um preconceito, não seria a palavra correta aqui, mas as pessoas têm uma visão que ter um assessor de investimento é caro. E que é melhor ele falar com o gerente do banco dele. Perfeito. Isso tá um pouco no papo dos custos ocultos, né? Uhum. E cada vez mais a gente vê plataformas, por exemplo, a XP, né? Corretoras, tendo mais transparência com isso, né? Para o investidor também se sentir mais seguro. Então, é super importante você ter alguém de confiança do seu lado. Esse eu diria assim que é uma das coisas mais importantes quando você vai trilhar uma jornada de investimentos, né? Quando você está sozinho, muitas vezes você fica perdido, né? E aí que entra a gente também para pegar na sua mão, né? E te falar assim, olha, o caminho das pedras é esse aqui, para o seu perfil, para o seu prazo, para o seu objetivo. E quando a gente linka essas três coisas, a gente consegue nadar aí por mares, navegar, né? Tanto em tempestades quanto em dias de sol. Então, eu acredito que esse seja um grande diferencial daquilo que a gente faz, para o que outros profissionais ou outras instituições fazem também, porque a gente personaliza bastante esse tipo de investimento. E sempre olhando para essas 4 fases que eu comentei ali no começo. Né? Uhum. Na fase de construção, ela é uma dinâmica de carteira completamente diferente da fase de consolidação, por exemplo. Né? Então, tem muita diferença ao longo dessa jornada. Né? Caio, PGBL, VGBL, diferença na prática, como que funciona, como que se aplica isso? Perfeito. Então, o que acontece? Os dois são previdência. Né? Quando a gente vai falar sobre previdência, eu gosto sempre de começar colocando de uma forma bem clara. Né? A previdência e o fundo de investimento, que não é o fundo imobiliário, como eu comentei, né? São ali fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, que são os fundos 175. A previdência ela é composta em cima da mesma plataforma de investimentos. Então, vamos supor, o Banco X tem o fundo Y,
que é um fundo aberto ali, não é listado, e você aloca, por exemplo, um fundo de renda fixa. E ele abre uma previdência desse mesmo ativo. Né? Então ele é a mesma plataforma. Só que o que difere a Previdência é que ela tem alguns benefícios. Um deles, que vai diferenciar tudo isso dentro da jornada, é ser PGBL ou VGBL. O PGBL você tem incentivo fiscal, então você consegue abater até 12% da declaração completa de imposto de renda. E para investimentos, geralmente mais tanto conservadores quanto agressivos, funciona tanto o PGBL quanto o VGBL. E o VGBL você não tem o incentivo fiscal. E aí você tem as duas diferenças. Né? O PGBL ele te tributa em cima de todo o seu patrimônio. Então, se você tem investimento que você vai olhar para um horizonte mais inferior, faz mais sentido o PGBL. Ou se você precisa de um incentivo fiscal de até 12%, por exemplo. E já o VGBL ele tributa você só no seu rendimento. Então ele tem essa diferença entre essas duas modalidades. E fora isso tem o regime de tributação, se ele vai ser progressivo ou regressivo. Né? Então o PGBL, pensando nos 12%, um capital menor, e o VGBL, isso ou ao contrário? Olha, o PGBL é assim, tem um capital aqui que eu vou alocar e o meu horizonte é menor. Né? Quando a gente vai estruturar uma liberdade financeira para que você se aposente lá na frente, a gente olha para o VGBL, porque ele lá na frente, depois de 30, 40 anos, ele vai te tributar só no rendimento que você tem e não no seu principal. Já o PGBL ele é ao contrário, ele te tributa em todo o seu capital. Né? Uhum. Com tua experiência de mercado, quais os setores ou tipo de fundos mais promissores para os próximos 5 anos? Olha, quando a gente Essa é a pergunta do milhão, hein? Perfeito. E quando vem alguém assim para perguntar para a gente qual investimento que eu faço? Será que eu vou para ações? Será que eu vou para fundos imobiliários? Qual é o setor, né, que a gente está olhando? E qual que é o tipo de ativo que eu vou alocar? A resposta é sempre depende, porque isso vai variar muito. Por exemplo, a gente não vai colocar um cara que é super conservador, que veio ali só tinha poupança, vai alocar ele em ações, 100% em ações. Não vai fazer isso, porque não está em acordo com o perfil dele. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é isso. Dentro do seu perfil, será que faz sentido ações? Faz sentido fundos imobiliários? Aí a gente olha para cada um desses ativos. Né? E se tratando de setor, tem muita coisa promissora. Lembrando que nada dito aqui pode ser considerado como uma recomendação de investimentos. Tá? Mas setor de criptomoedas tem crescido muito. Né? A gente até tem questões ali dentro do governo americano. A gente tem o setor de tecnologia, principalmente voltado para IA, né, que é um mercado sem volta também. Então tem diversos setores, China, e tem vários outros setores. E de ativos, né, fora setores, se tratando de ativos, vai depender do seu perfil. Né? A coisa assim, principal a se dizer é essa. Se você é um cara mais conservador, vai olhar para fundos de renda fixa, por exemplo. Né? Se você é um cara mais agressivo, você já vai olhar para outros tipos de ativos, fundos imobiliários, fundos multimercado, fundos de ações, ou ações mesmo. E quando tu fala da inteligência artificial, como isso vai impactar os fundos de previdência? Olha, a inteligência artificial, ela ainda, de certa forma, ela é uma incógnita sobre o que ela vai virar, né? A gente tem agora a questão da computação quântica, que também vem ganhando força. Computação quântica? Computação quântica, a gente... Está ganhando força isso? Sim. E a gente não tem ideias o que poderia acontecer se juntasse as duas coisas, né? Computação quântica e inteligência artificial, né? Então, não dá para dizer ao certo o que vai virar. Mas quando a gente olha para esse cenário de inteligência artificial dentro do mercado financeiro, ela provavelmente vai ser algo que auxilie nos processos, né, e não nas tomadas de decisões. Né? Então, vai estruturar uma carteira, geralmente é o profissional ali mesmo. Né? Agora vai olhar para os processos, vai computar isso, aí já vai olhar mais para a inteligência artificial. Eu acredito que seja dessa forma que, né, pelos próximos anos aí vai caminhar. Qual conselho o Kael daria hoje para quem está começando a pensar em previdência privada, além de
vai na Grafo Capital, toma um café, isso é um conselho já, mas qual conselho você daria? Perfeito. É o que eu falo. Se você não nasceu herdeiro, comece a guardar alguma coisa. Esse eu acho que é o principal. Porque, como eu falei, com essas questões que a gente tem visto, né, do governo, da previdência pública, muito dificilmente você vai conseguir se aposentar de uma forma decente. Então você precisa guardar o seu dinheiro, não só através da previdência privada, mas através de vários tipos de investimentos, né? E quando a gente olha para essa jornada do investidor, principalmente quando está no começo, até se você quiser a gente fala um pouco mais sobre essa jornada, que são as 4 fases Legal. ali, que é bem interessante. Ela é muito sofrida no começo, porque o investidor ele não criou ainda disciplina, não criou mentalidade, fora do, assim, longe dos papos de coach, né? Mas de tomar banho frio ou fazer academia todo dia, mas olhando para o hábito de guardar esse dinheiro, né? Então muitas pessoas não estão dispostas de verdade a fechar ralos, abrir torneiras e manter o padrão de vida, né? Aqui parafraseando o primo pobre, né? Primo pobre? Primo pobre, exatamente. Então, para quem está começando, não sabe o que fazer, fica aí a recomendação, né? Entra em contato com a gente, que a gente faz essa ponte, a gente te auxilia também. E começa o projeto de vida nos investimentos, né? Que é super bacana. Dos 4 pilares, é isso? As 4 fases As do 4 investidor. fases do investidor, vamos lá. As 4 fases. Então, começando ali pela construção. Por que é a fase mais difícil? Né? Como eu falei, o cara não tem a cabeça de investir, às vezes nunca investiu na vida, se sente perdido, não sabe o que fazer, não sabe qual instituição procurar. Né? Então ele precisa primeiro criar a disciplina de fazer os aportes mensais. Né? Então todos os meses, se você não nasceu herdeiro, é isso que vai transformar a sua jornada, é guardar dinheiro todos os meses. E precisa criar a mentalidade. Aquela questão de você só vai subir um degrau quando fazer sentido, quando isso fizer sentido e quando for a hora. Né? Porque hoje a gente vê, a pessoa está ganhando 3 mil, ela começa a ganhar 5, o padrão de vida dela já eleva e a conta de banco dela está zerada. Né? 0 investimentos. Então ela é a fase mais complexa. E existe uma coisa dentro dos investimentos e dentro das carteiras que a gente chama de ponto de equilíbrio. Que é, por exemplo, eu estou aportando R$500 por mês. Quando essa carteira começar a gerar R$500 de juros para mim, ela bateu o ponto de equilíbrio. Né? E a partir daí, é isso que você vê muita gente falando. O patrimônio acelera depois de R$100 mil, o patrimônio acelera depois de R$250 mil. Cada um tem um número, tanto para a liberdade financeira quanto para atingir esse ponto de equilíbrio, que vai depender do quanto você consegue guardar por mês. A nossa recomendação, guarda alguma coisa. Né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, vem esse conceito de guardar 20% daquilo que você ganha. Né? Ele é bem conceitual. Né? Se não pode 20%, guarda 10%, guarda 5%, mas guarda alguma coisa. E você fazendo isso de forma disciplinada dentro do mercado de investimentos, com os juros composto, com investimentos inteligentes que façam sentido, isso vai te acelerar bastante. Então, essa primeira fase, na verdade, eu poderia ficar falando sobre horas só sobre a fase de construção, né? Porque ela é bem complexa de você entender e é a mais desafiadora também. Mas dentro disso, você geralmente está ali formando a sua reserva de emergência, você está olhando para a sua aposentadoria e você também deixa uma parcela ali para o seu médio prazo para ter uma eficiência maior de rentabilidade. E aqui não vale a pena você buscar rendimentos mirabolantes, sofisticar a carteira, não, porque isso vai funcionar melhor na fase de consolidação, que é essa segunda parte, onde você já construiu um capital relevante, né, e aí sim, a sua reserva já está formada, você já bateu o ponto de equilíbrio na sua carteira, você já tem o seu projeto de longo prazo estruturado, aí sim, você começa a sofisticar ela, manda dinheiro lá para fora, aqui dentro você vai fazer ações com opções, você vai fazer fundos imobiliários, né? Então depende do dinamismo e também do perfil da pessoa, né? Mas você vai sofisticar mais essa carteira. E a fase de usufruto, né? Então, assim, você acumulou capital durante a vida inteira, você já tem ali um entendimento sobre essa jornada, você já tem esse conhecimento, e aí você começa a consumir os juros de tudo aquilo que você guardou.
Isso pode ser feito só consumindo juros ou consumindo juros e capital. Depende um pouco do seu planejamento sucessório, que entra na última fase, que é a fase de distribuição, né? Então aí você vai olhar para holding patrimonial, você vai olhar para direcionar uma maior parte de capital para a previdência, porque ela tem um benefício sucessório da previdência mesmo, né? Então você percebe que ao longo dessas 4 fases do investidor, são várias coisas diferentes, né? Não é simplesmente investir, né? Então, por isso que eu falo, investir não é uma coisa só. São 4 etapas que você segue. E aí essas 4 etapas são claras e objetivas no momento da pesquisa do seu cliente, né? Quando chega um cliente pra gente, a primeira coisa que a gente já vai identificar e metrificar é o perfil dessa pessoa. Então, às vezes, o cara é ultra conservador. A gente vai respeitar isso, né? Ou o cara é mais moderado, aí a gente já diversifica um pouco mais o capital. E também vai depender muito da fase que essa pessoa tá, né? Porque às vezes, Ismael, chega um cara que, poxa, tem um capital ainda pequeno, tá na fase de construção ainda, não fez nem a reserva de emergência dele, ele já quer mandar dinheiro lá para fora, ele já quer pensar em hold patrimonial, já quer fazer, inventar coisa, entendeu? E isso, como eu falei, vai funcionar melhor na fase de consolidação. Na consolidação, assim como na fase de construção, você vem com aportes disciplinados. A diferença é que lá na fase da consolidação, você já criou isso dentro de você. E aí os investimentos aceleram mais ainda, né? Às vezes você recebeu uma promoção no trabalho, aporta mais dinheiro, né? E vai fazendo dessa forma. A fase de consumo, né, de usufruto, você vai só resgatar dinheiros. Aí você parou de aportar dinheiro, você vive só com aquilo que você juntou ao longo de toda essa fase, né? Que é chamada da fase do usufruto, né? Então você vai ali só consumir, aproveitar a vida, né? E cada um vai bater essa fase da liberdade financeira com uma idade determinada, né? Que bacana. Bom, muita informação, né? Muita informação boa, mas assim, você que está acompanhando nosso podcast, tem que marcar um café com o Kael lá e com toda a equipe da Grafo Capital, para você entender um pouco mais sobre os investimentos, entender um pouco mais sobre, aprofundar um pouco mais nesse assunto que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Se você tivesse que escolher um único ativo ou estratégia para garantir o futuro financeiro, qual seria? Um único. Um único ativo. Um único ativo. É bem complexo falar sobre isso, porque existem 2 coisas que são nocivas dentro do mercado financeiro. Concentração em um único ativo ou pulverização, que é você, poxa, tenho lá 5 mil e está em 300 tipos de fundos. Vários tipos de ativo, né? Então, se for falar sobre um só, se for falar sobre uma classe, eu ficaria com fundos de investimento. Fundo de investimentos. Fundos de investimento, e aí que engloba ali tanto os fundos de renda fixa, quanto multimercado, ou ações, ou fundos de infraestrutura, né? Ficaria com essa classe porque você tem uma gama muito grande ali de produtos para fazer esse tipo de alocação. Agora, se for olhar para um produto só, é bem complexo. Isso aí. Mas eu fiz a pergunta a provocação, né? Não Tá condiz certo, com o investimento, sim. né? Como Exatamente. todos os ovos na mesma cesta não funciona. Não, Isso vai falar para um só. Isso né? fica bem fora daquilo que a gente acredita e daquilo Sim, que a gente faz. foi mais para realmente fazer esse contraponto da conversa, né? Para fazer o pessoal, inclusive, que está pensando nisso, né? Está pensando em... vou colocar tudo isso aqui... Bom, essa ação tá barata, vou comprar tudo que eu tenho dessa ação. Aí cai mais o valor e aí perdeu o capital, né? Então tem que tomar alguns... Eu vou investir em dólar, já que o dólar tá baixando. Né? Não sei. E acontece bastante, sabe? Da gente... vem alguém ali entrar em contato com a gente, essa pessoa tem 100% do capital em uma única ação. Já aconteceu. Né? E aí... Isso faz parte dos desafios, né? Então, se eu pudesse falar 2 desafios que a gente enfrenta, né? Fazer com que o investidor que nunca teve uma assessoria e está mal alocado entenda que ele não está em boas aplicações e que é bem possível que ele perca dinheiro.
E também trazer alguém que nunca investiu para uma mentalidade financeira próspera de investimentos. Esses são dois desafios que a gente enfrenta todos os dias. E essa é um pouco da nossa missão, né? Levar o maior número de brasileiros à liberdade financeira e também fazer com que as pessoas tenham esse despertar, porque na escola eles não aprenderam sobre isso. Então a gente que está aqui nessa ponta como do ramo financeiro como um todo, né, é muito da nossa missão trazer um pouco mais as pessoas para essa realidade de investimentos. E qual foi a tua maior lição que você aprendeu lidando com esses grandes patrimônios de fundo de previdência, nesse período que você já está trabalhando? Então, se tratando de previdência, né, como eu falei, eu mais toco essa área como especialista, né, mais os clientes que estão comigo dentro da carteira de assessoria, aí eles têm mais diversos produtos, né, tem bastante coisa. E o maior assim, lição que eu aprendi assim, tanto uma lição positiva quanto negativa, né? É ver que, poxa, a gente faz muita diferença na vida dos clientes, cara. Deles virem, agradecerem a gente, se emocionarem e ficarem felizes com aquilo que eles estão vendo, né? De crescimento patrimonial, e que hoje essa pessoa dorme mais tranquila porque o financeiro dela está bem ajustado, ela trabalha melhor, ela vive melhor e ela tem ali uma segurança, né? Porque qualquer coisa que aconteça, tá tudo tranquilo. A gente já planejou isso no mercado financeiro. Então, essa, assim, para mim é uma grande satisfação ver isso dos nossos clientes, né? E os nossos desafios assim, lição, né? Ver que, cara, cada vez mais a gente precisa alcançar esse pessoal. Cada vez mais a gente precisa trazer educação financeira para o povo brasileiro, para que eles tenham esse despertar de consciência também e venham para dentro, não só da assessoria, mas do mercado financeiro como um todo, comecem a guardar dinheiro. Eu tenho feito algumas palestras em empresas também. Isso faz com que o funcionário, poxa, trabalhe com mais tranquilidade, né? Peça menos vale. Acontece, né? Acontece muito. Sim, sim. Legal. Caio, bom, a gente está chegando próximo ao fim do nosso podcast e eu queria ver com você se a gente, de forma geral, a gente tratou dos temas que a gente deveria tratar. Se você tem algo que você quer falar ainda sobre investimentos, antes da mensagem final. Perfeito. Eu acredito que deu pra gente conversar sobre bastante coisa, né? Às vezes a pessoa que está vendo e não teve um contato acaba sendo muita coisa, bastante conteúdo, né? E a gente está sempre aqui disponível e proposto a trazer isso para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. Então, você que está em casa e assistindo a gente, entra em contato com a gente, vamos montar seu planejamento financeiro para que você também tenha uma jornada muito mais próspera dentro do mercado de investimentos. Eu acredito que é um pouco sobre isso. Show. Bom, você está acompanhando a gente, né? O podcast aqui passa rapidinho, mas assim, o Caio está disponível, a Grafo Capital está disponível para te receber lá. Vamos falar contigo, vamos explicar certinho como funciona, vamos criar um passo a passo para você dentro da Grafo, um caminho para você percorrer, né, Caio? Durante esse percurso que você vai fazer os investimentos, os aportes financeiros para mudar de vida. É isso? Perfeito. Perfeita fala. Caio, vamos a mensagem de agora, ela vai passar no telão mundial para todo mundo, traduzido em todas as línguas possíveis que tenha. Qual mensagem seria essa, Caio? Perfeito. Eu acho que a mensagem mais importante disso tudo é que os investimentos não é só sobre acumular riqueza, é sobre você guardar dinheiro e ter assim uma tranquilidade muito maior. Você vai ter uma vida mais próspera, a sua família vai ter uma vida mais próspera, você se blinda contra imprevistos. Então, na nossa visão, todo mundo deveria investir. E, matematicamente, todo mundo pode ser um milionário, né? Na prática, nem todo mundo, porque vai depender de uma série de questões e a mentalidade e disciplina é uma delas, né? Mas, guarde algum dinheiro. Eu diria que é um pouco sobre isso. A mensagem do dia, então, do Caio foi: guarde, independente da quantidade. Guarde, sempre que precisa,
guarde lá, eu tenho disponibilidade de tal valor, vai lá, aporta esse valor, que esse aí vai te dar um rendimento no futuro, né? Que é aquela situação de que todo o pessoal do financeiro fala, né? Fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Perfeito. Então, E aqui não é só sobre guardar dinheiro e fazer riqueza e comprar um Porsche, uma casa. É sobre você ter liberdade e tranquilidade. Investimento é sobre isso. Isso aí. Caio, obrigado pela participação aqui com a gente. Poxa, Obrigado eu que aí agradeço. por esclarecer as minhas dúvidas e as dúvidas também do nosso público, né? Sempre um prazer receber você aqui, sempre um prazer falar contigo, conversar contigo. Você é uma pessoa fantástica. Obrigado aí por participar com a gente. Perfeito. Eu que agradeço aqui a participação. Foi sensacional. Poxa, vim aqui bater um papo com você. Né, saber que a gente está alcançando um público ali que às vezes não tem ainda uma vida financeira que gostaria, né? E às vezes com a nossa mensagem pode começar a trilhar essa jornada, ou às vezes com o nosso acompanhamento. Então é super bacana. Eu também estou com um canal lá no YouTube, que acabou de sair do forno. Kael Invest no YouTube, para você que quer acompanhar também. Suas redes sociais? Isso, @kael.thomas no Instagram e Kael Invest no YouTube. Kael Thomas sem o H, tá? No Instagram, Grafo Capital, para você também acessar lá o Instagram da Grafo Capital. Qual que é o contato, Kael, para falar contigo diretamente? Pode ser via Instagram. Instagram. Fala direto no Instagram. Exato. Tem uma ferramenta que vai comunicar com a pessoa e vocês vão entrar em contato, é isso? Exatamente. É isso, então não perca. Gente, finalizamos mais um podcast da Conexo Aprendendo hoje sobre investimento. Um aprendizado incrível aqui, que vocês também tenham aprendido, gostado do conteúdo. Já escreve aqui embaixo desse vídeo qual o próximo episódio e qual o próximo conteúdo que tu quer ver aqui no canal da Conexo. Siga a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Curte, comenta, compartilha, envia para os amigos, se inscreve lá no nosso canal, né, que você vai receber conteúdos toda semana. Um abraço a todos e até o próximo podcast.